Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da Semana Online da Fotografia. Tem sido uma jornada muito boa até aqui, eu recebi muito feedback positivo e para mim realmente foi um prazer ter ajudado tanta gente e ter conseguido impactar na vida de cada um de vocês que querem ser fotógrafos ou já são fotógrafos. Eu só tenho a agradecer realmente por todo mundo que participou. Eu conheci pessoas fantásticas, conheci fotógrafos fantásticos e pessoas muito bem intencionadas que eu tenho certeza que vão ter um sucesso muito grande dentro dessa profissão. Então, esse vídeo de hoje, conforme eu já tinha explicado nas outras aulas, ele é um vídeo no qual eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, que eu recebi tanto lá no WhatsApp quanto no Instagram. E eu quero resolver essas perguntas para que vocês se sintam com todas as suas dúvidas solucionadas, que eu consiga ajudar o maior número de pessoas, por causa das pessoas que responderam, pelo menos. Então, eu quero realmente fazer com que vocês se sintam mais seguros para começarem nessa profissão, ou se vocês já são fotógrafos ou fotógrafas, que vocês não tenham mais esse tipo de insegurança, esse tipo de dúvida que vocês estão tendo agora. Então, eu vou ler essas perguntas e vou responder elas aqui da maneira que eu, de acordo com com o conteúdo que eu tenho, de acordo com o conhecimento que eu tenho e de acordo com a experiência também, porque algumas situações que as pessoas relataram aqui eu já vivenciei, já passei por elas e acredito que eu possa ajudar vocês nesses casos. Então, apenas reforçando aqueles avisos básicos, se tu não está inscrito no canal aqui no YouTube ainda, te inscreve, isso me ajuda bastante também. Eu quero chegar agora nos 1000 inscritos, para que eu também consiga fazer outras coisas aqui dentro do YouTube, que ele me libere algumas ferramentas. E não sei porque ele tem esse limite de 1000 inscritos, mas se vocês puderem me ajudar, se vocês já estão inscritos, enviem para alguém que vocês acham que vai gostar do conteúdo que tem aqui, para que eu consiga atingir essa meta. Essa é a nossa quarta e última aula. Eu vou continuar enviando o conteúdo para vocês, contanto que vocês queiram, é claro. E se vocês não quiserem mais receber conteúdo sobre fotografia, é só me avisar ali no WhatsApp, que é por onde eu vou me comunicar com vocês. E também vou continuar trocando essa ideia. Se vocês quiserem me chamar no Instagram também, pode me chamar, que eu estou respondendo dúvidas de todo mundo por lá. Não importa, pode ser que eu demore um pouco, devido ao grande número de pessoas que têm me chamado nos últimos dias, mas pode me chamar lá que com certeza eu vou te responder. Talvez eu demore um pouquinho, mas vou responder. Tranquilo? Então vamos dar início a essa nossa quarta e última aula, infelizmente. Tem sido uma grande trajetória, uma grande jornada até aqui, mas uma hora ela tem que acabar, infelizmente, a gente tem que continuar. E agora é a hora da gente dar o próximo passo, é a hora da gente se aprofundar mais ainda nesse conhecimento e da gente estudar mais ainda para conseguir ter mais sucesso dentro dessa profissão. Muitas pessoas elas vão falar que fotografia tu vai ficando bom ao longo do tempo, conforme tu vai fazendo ensaios, então tu só vai conseguir ser um bom fotógrafo se tu tiver, 10, 15 anos de carreira. Eu acho que em partes isso é verdade, mas em partes isso também não é verdade, porque eu creio sim que se a gente conseguir adquirir bastante conhecimento e for colocando em prática esse conhecimento ao longo do que a gente está aprendendo, e isso é uma coisa que a fotografia nos permite muito, porque se a gente tem uma câmera, por exemplo, a gente já consegue colocar em prática quase tudo que a gente vê, quase todo o conteúdo que a gente absorve. Claro que alguma coisa pode ser limitada devido a não ter uma lente específica ou não ter algum acessório que tu precisa ter, porém, a maioria das coisas tu consegue aplicar. Tu vai conseguir configurar a tua câmera e ir praticando ao longo do tempo, sozinho ou com apenas algum modelo que tu consegue, tu pode pedir para um irmão, para uma irmã, um primo, um amigo, enfim. Tu consegue essas pessoas, pega a tua câmera, vai treinar, treina, consegue, já vai criando portfólio também ao longo disso, e aí, adquirindo esse conhecimento e aplicando ele ao mesmo tempo, tu vai conseguir te especializar cada vez mais e te tornar melhor cada vez mais e mais preparado para situações que podem aparecer quando tu estiver fazendo algum trabalho para algum cliente. Por isso que é muito importante a gente aplicar o que a gente está aprendendo e a gente sempre treinar o que a gente está fazendo. Viu uma técnica nova, ao invés de só anotar ela ou apenas estudar ela, por exemplo, você está vendo um vídeo e só estudar, não. Vê ela, pega a tua câmera, mexe na configuração ali, vai fazendo similar com o que a pessoa está fazendo também e vai aplicando aquilo para ver se tu consegue fazer também. Claro, quando vê tu vai precisar de alguma coisa especial, mas aí tu não vai conseguir, mas as técnicas que tu não precise, já vai aplicando elas para quando chegar na hora que tu vai precisar desenvolver essa técnica, tu vai chegar num ensaio, por exemplo, num evento, e tu quer testar alguma coisa nova, quer fazer algum efeito novo ali na hora,
Então tu já vai saber, tu já vai ter feito e tu não vai passar por nenhum problema. Porque se tu for passar, tu vai passar na primeira vez que tu for fazer. Então tu já vai saber fazer quando tu for aplicar no teu serviço. Então agora eu vou ler essas dúvidas que vocês me mandaram, elas estão todas aqui separadas no meu celular, e aí eu vou respondendo elas conforme eu vou lendo, e a gente vai fazendo essa interação maior. Depois, se outra dúvida surgir, vocês podem me mandar lá no Instagram também, manda no direct ou me chama no WhatsApp que eu resolvo essas dúvidas com vocês. Tranquilo? Seja qual for a dúvida, se eu conseguir, se eu tiver o conhecimento necessário, eu vou ajudar vocês e vou resolver esse problema para vocês. Então, vamos para a nossa primeira dúvida, que eu separei aqui. Na verdade, essa primeira dúvida, ela surgiu lá no grupo do WhatsApp, aí eu falei pro pessoal mandar lá na caixa de perguntas, então eu já vou responder ela agora, que é, me perguntaram se é interessante para um fotógrafo ter 2 perfis nas redes sociais, ou seja, ter o perfil profissional e o perfil pessoal, ou ter apenas um perfil postando todo tipo de conteúdo. Eu vou responder essa dúvida baseado no meu conhecimento que eu tenho em marketing e em marketing digital, que, para quem não sabe, eu trabalho com isso, além da fotografia, é o outro ramo que eu também trabalho, tenho uma empresa, enfim, não entra nesse mérito, mas desde que eu comecei, desde que eu estudo isso, todas as dicas que eu aprendi, eu sempre recomendo, a não ser que tu tenhas uma empresa que faça isso, por exemplo, se tu é o João ou a Maria, ou no meu caso, sou o Nathan e eu sou fotógrafo, só que eu sou fotógrafo da empresa X. Eu quis criar uma empresa, a empresa, vamos botar aí, empresa fotografia. E eu sou um fotógrafo nessa empresa fotografia. Eu posso ser o dono, eu sou o fotógrafo de lá, só que quando, por exemplo, algum cliente vai me contratar, ele não contrata o Nathan, ele contrata a empresa. Nesse caso, é interessante ter 2 perfis. Aí tu vai ter o perfil da empresa, o perfil que vai ser tipo um pessoal da empresa. No caso, tu vai ter que alimentar ele com fotos, enfim, com a especialidade que tu faz lá naquela empresa que tu tem. E o teu perfil pessoal, tu vai poder colocar as tuas coisas ali. Seja se tu quer alimentar ele também com fotos, ou coisas mais pessoais, coisas de família, coisas para amigos, independente do que for. Se tu responde por ti mesmo, no caso, como é que eu posso colocar isso? É óbvio que vocês respondem por si mesmo, mas se, por exemplo, a pessoa vai te contratar para fazer uma foto e ela não vai contratar uma empresa, ela vai contratar o fotógrafo. Por exemplo, a empresa contratou o Nathan para fazer um ensaio, contratou o cara me contratou para fazer um editorial, alguma coisa do tipo, e contratou o Nathan, aí eu recomendo a vocês que tenham apenas um perfil, tanto pessoal como profissional. Porque aí vocês vão ter que se posicionar nesse perfil para os clientes que vão entrar e ver o trabalho de vocês, e também para as pessoas que admiram o trabalho de vocês, seja amigos, família, enfim. Claro que tendo esse perfil profissional, pessoal, que eu gosto de falar, que é no caso tem um perfil só, vocês podem, quando ver, ter um perfil trancado lá com só para 100 pessoas, 50 pessoas, as mais íntimas de vocês, que vocês querem postar algumas bobagens, algumas coisas mais engraçadas que não seriam tão legais no perfil pessoal, no perfil profissional, desculpa. Mas, se você está pensando em trabalhar com o seu nome, se você está pensando em trabalhar, eu sou o fotógrafo e eu vou ser contratado para fazer os eventos, por exemplo. Então é interessante que tenha apenas um perfil, tanto pessoal como profissional. Se vocês têm uma empresa, ou se vocês querem abrir alguma coisa, uma empresa de fotografia, e, por exemplo, que tenham outros fotógrafos nessa empresa, aí vocês criem 2 perfis, um pessoal e um profissional. Tranquilo? Respondendo a primeira dúvida que surgiu aqui. Vamos para a segunda, então. A segunda dúvida que surgiu aqui foi a respeito... A segunda dúvida que surgiu aqui foi a respeito... Gostaria de saber como fazer para diminuir os ruídos que ficam nas fotografias. Uns furinhos. Então, ruído ele vai existir quando tem pouca luz, porque tu vai ter que compensar essa falta de luz com a configuração da câmera, ou seja, aumentando a ISO, por exemplo, e aí tu vai criar esse ruído. Quanto mais luz tu tiver, seja a luz artificial, no caso eu estou usando uma luz artificial aqui em mim agora, ou tu tiver a luz do sol, quanto mais luz tu tiver, menos ruído vai ter na tua foto, porque tu vai conseguir baixar a ISO, tu deixa ela bem baixa, e aí tu faz as outras configurações, tanto da velocidade do obturador ou da abertura da lente, de acordo com como ficar melhor para tua foto, ou de acordo com o teu objetivo, mas para a redução de ruído tu precisa de iluminação. Então tu precisa ter uma iluminação boa, para que tu não precise
botar muita ISO na tua foto e aí acaba que cria aquele ruído, cria aquele furinho, cria aquela coisa que não fica legal de ver e não fica muito aceitável. Então, redução de ruído é igual a bastante iluminação ou uma iluminação boa, bem adequada para o momento da fotografia. Tranquilo. Vamos então para a nossa próxima dúvida. Próxima dúvida. A edição da foto depende também da tela do computador. Sim, isso é muito importante. É muito importante tu estares com a tela do teu computador regulada, com as cores certas, porque tem algumas telas que elas vão desregulando ao longo do tempo, seja de notebook ou desktop, mas elas vão perdendo as cores, a cor vai ficando mais fraca, ou ela vai trocando alguns tons, e aí, se tu tá com essa cor ruim, tu vai acabar editando baseado na tela do teu celular, do teu celular, não. Tu vai acabar editando na tela de acordo com a tela do teu computador, e aí quando tu for passar para outra plataforma, ou seja, postar no Instagram ou passar para um pendrive e entregar para o cliente, ele vai abrir na TV ou no computador dele, vai acabar que as cores vão estar todas distorcidas. Então é muito importante tu saber se a tua tela ela tá com as cores certas. Tem alguns aplicativos que fazem isso. Vocês podem pesquisar no Google, é bem simples. Dá uma pesquisada sobre correção de cor da tela. E aí acaba que vocês conseguem corrigir esse problema, e não acabam fazendo uma edição baseada numa cor que vocês achavam que estava certa e a cor na verdade estava errada porque a tela de vocês estava ruim. Então sempre verifica isso, faz uma verificação a cada 2 meses, 3 meses, enfim, vai verificando para que tu não tenha problemas. Eu sempre verifico a cada 3 meses as cores tanto do meu notebook quanto do meu computador que está ali, para ver se está tudo ok e se não vou ter nenhum problema depois na hora de editar as minhas fotos de acordo com as cores. Vamos para a próxima dúvida agora, no qual a gente vai falar sobre o que te ajudou a descobrir o seu estilo de edição. Então, o que me ajudou a descobrir o meu estilo de edição foi depois de muita pesquisa, depois de observar muitos fotógrafos e ficar analisando quais os estilos que eles utilizavam, quais os perfis de cor, como é que eles faziam o tratamento das fotos dele. Eu descobri que eu gosto de cores mais neutras. Eu não gosto de edições com muita saturação, com muita cor muito viva. Eu gosto das cores um pouco menos vivas, até porque eu gosto muito do preto e branco. Normalmente eu tenho em algumas fotos minhas, eu faço um estilo em que eu tiro todas as cores do ambiente e deixo apenas a cor da pele da pessoa, que eu acho um tipo de edição legal, que traz um toque meio sombrio, assim, meio mais com suspense para a foto, que eu particularmente gosto. Aí vocês vão ir de acordo com o que vocês gostam, vocês vão ter que analisar muitos estilos, faz uma pesquisa bem grande, analisa vários estilos de fotografia de outras pessoas, vai vendo quais que vão agradando mais aos teus olhos, e é interessante que tu comece a aplicar isso nas tuas fotos para que as pessoas identifiquem isso como teu estilo e vejam que não é apenas, por exemplo, um estilo que você está fazendo para uma foto e em outra você faz em outra. E aí acabe que você tenha o seu estilo próprio e consiga impressionar as pessoas com o seu estilo e faça com que elas se lembrem de você por causa daquele estilo. Outra dúvida que foi perguntada aqui também foi a respeito de direção de ensaios. No caso, a pessoa ela falou que tem vergonha na hora de dirigir um ensaio, tem vergonha de falar com a pessoa, de dar as dicas, como fazer para superar isso. Então, eu particularmente nunca fui uma pessoa que, assim, eu sempre fui muito extrovertido e sempre gostei de falar com novas pessoas, então eu particularmente nunca tive esse problema. Porém, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo e que ele também tinha esse problema, ele era muito envergonhado. Eu até troquei uma ideia com ele depois que eu recebi essa pergunta para ele me ajudar. Como é que ele fez para passar por isso, para resolver esse problema que ele tinha. E aí acabou que ele me explicou algumas coisas, que ele falou que é interessante sempre tu conversar com a pessoa antes de fazer o ensaio. Conversa bastante, conhece ela quando vê marca de tomar um café, almoçar, jantar, enfim. Mas marca um encontro com essa pessoa para que tu conheça ela, para que vocês fiquem mais à vontade entre si e que vocês criem essa relação antes de fazer o ensaio. Para que não chegue na hora e você não saiba como se comunicar com a pessoa, quando vê a pessoa também é mais introvertida, e aí vai acabar que não vai ficar uma coisa muito legal na hora do ensaio e que não vai ser agradável para nenhum dos dois. Então, tenta conhecer a pessoa antes, troca uma ideia, seja por WhatsApp ou pessoalmente. Eu sempre recomendo pessoalmente, mas se não tiver como, troca uma ideia por WhatsApp, faz uma chamada de vídeo,
conhece a pessoa, sabe como é que é o jeito dela de se comunicar, conhece ela mais um pouco, e aí depois tu vai chegar na hora do ensaio, tu já vai estar mais íntimo dessa pessoa e tu já vai conseguir, tu já vai ter essa relação. Então, tu não vai precisar conhecer a pessoa do zero no momento em que tu viu ela para fazer o ensaio. Tu já vai chegar na hora do ensaio, já vai conhecer essa pessoa, vai ser bem mais fácil para vocês dois, porque vocês já vão ter essa relação. Foi mais ou menos isso que ele me falou, e é uma dica que serviu bastante para ele e que eu acho que vai servir bastante para vocês também na hora de vocês fazerem os seus ensaios. Tranquilo? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, eu acho que temos mais uma pergunta para responder e depois a gente vai encerrando já essa aula. Essa aula que foi um pouco mais rápida que as outras, mas que eu quis apenas responder e dar a liberdade de vocês entrarem em contato e resolverem as suas dúvidas. Mas lembrando que qualquer dúvida que ficar além dessa, é só me chamar lá no Instagram ou no WhatsApp depois para a gente trocar essa ideia e para eu conseguir ajudar vocês da melhor maneira possível. Tranquilo? Então vamos para a nossa última dúvida aqui. Então a última pergunta que a gente tem aqui, que eu gostaria de responder para vocês, é que uma moça me perguntou, aliás, como é que ela faz para conseguir mais clientes, porque ela falou que não está conseguindo fazer com que as pessoas encontrem o trabalho dela, as pessoas não estão entrando no perfil dela, e aí acaba que ela não está marcando muitos trabalhos. Eu até perguntei, eu até troquei uma ideia com ela para saber se não poderia ser por causa só desse período que a gente está vivendo, dessa quarentena, e ela falou que não, antes disso também já estava meio assim, falou que trabalha com fotografia há 1 ano mais ou menos, e antes dessa crise ela já estava tendo alguma dificuldade de encontrar clientes. Então, o que eu mais ou menos expliquei para ela é que hoje em dia o fotógrafo ele precisa muito das redes sociais para conseguir atrair mais clientes. Isso é um passo muito importante para ele e isso vai fazer com que ele tenha muito mais clientes, porque se a gente for parar para pensar antigamente, como é que o fotógrafo vivia? Como é que ele ia divulgar o trabalho dele? Seria ou através do boca a boca, das pessoas comentando, tem um fotógrafo que é muito bom, tem um cara que sabe muito depois de ver uma foto dele, quando vê, e por recomendações de outras pessoas, ou ele teria um escritório, não seria no jornal, quando vê, teria alguma coisa que as pessoas veriam aquilo e ficariam interessadas. Só que hoje a gente tem as redes sociais e tem ferramentas muito importantes que podem nos ajudar a encontrar esse cliente que está precisando. Seja através de tráfego pago, impulsionamento, Facebook, Instagram, ou utilizando algumas técnicas de marketing digital que a gente vai conseguir atrair mais esses clientes. Claro que eu poderia até explicar para vocês aqui essas técnicas, só que demoraria muito, porque são coisas complexas, vocês teriam que ver o passo a passo comigo, e até se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essas técnicas, depois me chama no WhatsApp ou no Instagram, que eu posso explicar mais detalhadamente para vocês e mostrar algumas técnicas que me fizeram atrair mais pessoas e mais pessoas quererem o meu trabalho, mesmo sem eu ter essa experiência e mesmo sem eu ter tanto conhecimento na época que eu comecei. Então é algo que vai te ajudar muito, tu utilizar o tráfego pago, utilizar redes sociais, Instagram, fazer aqueles posts com anúncios patrocinados para conseguir mostrar o teu trabalho para quem realmente vai se interessar, para o teu público-alvo e fazer com que essas pessoas cheguem na hora de tomar a decisão delas vão ter o evento, o aniversário, o ensaio, e elas vão pensar, aquele cara apareceu para mim quando eu estava mexendo na minha rede social. Então, ela vai se lembrar de ti e vai querer te contratar porque ela viu o teu trabalho. Essa é uma das melhores maneiras e que dá muito certo para mim de conseguir clientes, utilizando o tráfego pago, utilizando as redes sociais e os anúncios, o famoso patrocinado de Instagram e Facebook. Então, se tu quer aprender mais sobre isso, se tu quer saber mais como utilizar essas técnicas e como ter esse tipo de cliente nas tuas mãos, depois tu entra em contato comigo, agora ficaria muito puxado para eu explicar tudo, eu teria que mostrar a minha tela, mostrar o passo a passo. Então, me chama depois que eu explico para vocês direitinho e a gente troca uma ideia sobre isso. Tranquilo? Então agora a gente vai chegando ao final dessa nossa aula, essa nossa última aula da jornada. Foi um prazer ter explicado, nem que tenha te ajudado apenas 1% na tua trajetória. Se eu te ajudei de alguma maneira, já foi um prazer para mim, era realmente o meu intuito, era ajudar vocês e fazer com que vocês conseguissem se tornar melhores profissionais. Eu agradeço de coração por cada um que participou dessa jornada. Muito obrigado de verdade. Que eu consiga fazer uma jornada dessas daqui a pouco, daqui a um tempo a mais, quem sabe mês que vem, daqui a 2 meses, e aí eu aviso todos vocês também, se tiver, e que seja muito produtivo para todos vocês. Qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa, é só me chamar aqui no WhatsApp ou no Instagram. Eu vou liberar agora depois o preset aquele da nossa última aula, que eu já liberei das 3 primeiras aulas, da aula 1, 2 e 3, e agora eu vou liberar o da aula 4 para fechar as 4 aulas que a gente fez.
Para mais informações, conforme eu já falei para vocês, me chamem, não tem problema, eu vou responder todo mundo. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou responder todo mundo. E eu espero que realmente eu tenha te ajudado nessa semana online da fotografia. Isso é um prazer para mim, eu ajudar outras pessoas, e é o que eu realmente quero. Eu quero ver mais fotógrafos, mais pessoas fazendo fotos lindas e mais pessoas registrando momentos lindos. Porque é muito bom e quem gosta dessa profissão é apaixonado por isso. Tranquilo? Muito obrigado então. Eu te vejo na próxima jornada, ela vai acontecer. Eu ainda não posso falar quando porque eu não sei, mas ela vai acontecer e eu te espero lá também. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se tu gosta do meu trabalho, te inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e vamos trocar essa ideia para que a gente consiga evoluir cada vez mais e se tornar melhor cada vez mais. Tranquilo? Muito obrigado de coração. E eu te vejo, nem sei como é que encerrar isso aqui, mas eu te vejo na próxima jornada, com certeza. Beleza? Um abraço, então. Nathan Brito aqui, desligando, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.